Oi, gente, hoje eu vim para a gente pintar essa flor de quiabeiro. Vamos lá ver o passo a passo? Para essa flor, eu vou pintar pétala a pétala, bem tranquilinho aí com vocês, passo a passo mesmo. Vamos ver cada uma das etapas. Eu enchi primeiro essa pétala toda com amarelo bebê. Agora, eu vou começar a colocar algumas sombras, e para essas sombras eu vou usar o cinza ônix, ou então eu vou usar o verde seco. E posso colocar também um toquezinho do verde pântano. Se você não tiver o cinza, você pode estar usando só o verde seco. Se você não tiver o verde seco, você pode estar usando, ou o cinza ônix também, você pode estar usando só o verde pântano. Para todo caso, eu vou colocar os 3 tons e você vai ver que não faz assim muita diferença nessa mistura para a gente chegar a essa sombra. Tô fazendo uma misturinha aí, olha, coloquei o verde seco, tô colocando um pouquinho do amarelo bebê junto a esse verde seco para emendar melhor essa tonalidade. Tô usando um pincelzinho macio, mais macio, ele tem pelinhos mais alongados, mas ele é um número 8. Peguei um pouco mais do verde seco e vou aí distribuindo. Algumas dessas flores, elas têm um toque mais para um alaranjado ou para um mostarda, como foi aquele botãozinho que a gente pintou, que ele ficou com o tom puxado mais para o mostarda. E alguns têm um toque mais puxando para um verde, como por exemplo um verde soft, algo mais verdinho assim. E outras um toque mais para o amarelo em si. No caso dessa florzinha, eu vou puxar o tom dela mais para o verde, aquele verde bem clarinho. Veja o que eu coloquei de risquinhos, assim, bem aleatórios. Se bem que todos estão sendo puxados do centro da pétala para a borda dela. Embora todos estejam, assim, bem misturados, né? Eu fiz riscos, assim, bem aleatórios. O que eu quero que você entenda? Que você pode estar fazendo risquinhos mais fininhos, mais grosseiros. Desde que você puxe nessa posição, vai estar bom. Porque depois a gente vai pegar um pincelzinho assim mais macio, olha, e vai apagando eles. Não vamos apagar 100%, é aquela coisa que a gente apaga um pouquinho, de forma que ele ainda apareça. Se você achar que está com dificuldade de apagar esse risquinho, é só você pegar um pouquinho mais do amarelo bebê e passando aí em cima, que ele vai ficando mais suave, tá vendo? Ou seja, eles estão todos aí aparecendo, não é isso? Mas estão bem suaves. Você vai fazer esses risquinhos, você vai fazer essas sombras, mas você vai sempre levando esse toque desse amarelo bebê, porque a intenção é que a gente deixe aquele tonzinho assim mais esverdeado, mas essas flores, elas são mesmo pro amarelo, não é uma flor verde. Então, que seja um amarelo clarinho, mas que leve bastante amarelo. Depois, lá no final que tiver tudo sequinho, eu vou ainda reforçar esse amarelo, mas aí você vai entender quando chegar lá no finalzinho. Agora, eu tô colocando luminosidade para essas bordas, tá vendo? Eu tô procurando sumir um pouco esse contorno aí em volta, deixando um acabamento assim melhor feito. Vou colocar um toquezinho de amarelo limão aí nessa parte de dentro. Sendo que aí eu vou colocar o amarelo limão em alguns lugares, eu vou colocar nesse cantinho assim de profundidade um pouco do mostarda. Aí eu tô colocando luminosidade, estou usando o branco, estou colocando um pouco de luminosidade do lado dessas nervurinhas que tem em cima dessas pétalas. Você vai colocar aquele mesmo processo, coloque e depois apaga um pouco. Veja que tá ficando os contornos, não é? Mas a gente não precisa deixar esses contornos, essa coisa assim, muito dividida. Não é bem assim. A gente vai colocar e depois a gente vai puxar, apagando um pouquinho. Todas essas pétalas serão pintadas dessa forma. O que vai mudar é a colocação de luminosidade, de sombra, o cuidado que a gente vai ter para fazer as separações de uma pétala e outra, uma vez que essa pintura será assim toda bem suave. Esse pincel aí é um pincel número 4. Eu vou fazer bastante uso
de pincéis número 2, 4 e 8, principalmente. O 8 eu vou deixar ele mais para preenchimento e detalhes maiores. O que eu vou usar para os detalhes assim, que a gente tem uma necessidade maior de que eles apareçam melhor, de que eles fiquem mais definidos, será o 4 e lá no último o 6. Veja que os risquinhos estão aparecendo bem, mas que a gente tem algo assim muito solto por cima dessa pétala. Parece que as tintas não se emendaram, estão bem soltinhas aí, não é verdade? Eu tô colocando um pouquinho de sépia nessa parte de baixo. Vou espalhar e deixar ela mais para essa região. As minhas tintas parecem um pouco soltinhas aí e deixa ela lá por enquanto secando um pouquinho. Vamos pintar aí essa outra pétala. Tô enchendo ela inicialmente com o amarelo bebê. O meu amarelo bebê, ele tá parecendo slime, mas tudo bem. Tá dando para fazer essa pintura. Vou terminar essa pétala com verde soft. Como eu disse a vocês, eu quero a minha pétalazinha mais voltada para um toquezinho assim, mais esverdeado, a minha flor em si. Vou encher tudo isso aí, emendando o verde soft e o amarelo bebê. Veja que a gente percebe uma boa diferença. Elas são cores assim, não muito distantes, mas a gente vê uma parte que tem um toque mais amarelado e uma parte que tem um toque mais esbranquiçado, e não esverdeado, e sim mais esbranquiçado. Eu tô passando aí, gente, um pouquinho de amarelo limão. Essa pétala também estou colocando aí o amarelo limão. Agora eu vou começar a colocar cinza ônix. Veja que não tem lá essas diferenças, tá vendo? A gente colocou no primeiro o verde seco e agora vamos para o cinza ônix. Olha os pontos que eu vou escurecendo um pouquinho, colocando assim umas depressõezinhas em cima de nossas pétalas. Esses cantinhos que a gente tem esse verde, a gente já aproveita se quiser para ir deixando uns risquinhos, umas ideias de nervurinhas. Essas pétalas, essas flores, apresentam umas nervurinhas assim bem marcadas. E para já eu vou fazendo aí essa mescla entre amarelo bebê, verde soft, amarelo limão e no caso dessa pétala, o cinza ônix. Vou colocar também, olha, um toquezinho de sépia. Não é uma flor que leve muitas cores, mas ela tem, por conta desses detalhes de nervurinhas, ela tem um trabalho que a gente tem que prestar um pouquinho atenção. Olha os pontos onde eu vou distribuindo esse sépia. Vou fazendo risquinhos, vou deixando essas nervurinhas aparecendo assim mais forte. Agora, eu sugiro que você, nos lugares mais amarelados, você coloca o sépia. Quando a gente vai indo para aqueles lugares que tem um toque de verde a mais aparecendo, a gente pode ir colocando essas nervurinhas com o cinza ônix ou verde seco, ou até mesmo verde pântano. Veja que eu fiz essas nervurinhas assim mais fortes. Agora, eu estou apagando elas de forma que elas estão aparecendo, sempre bem apagadinhas. Essa marquinha aí em cima, eu posso estar colocando, essas marquinhas de nervuras, eu posso estar colocando agora já com um dos verdes ou com um cinza. Não vou deixar a parte de fora muito marcada de nervurinhas. E com esse verde soft e o amarelo bebê, eu vou fazendo esses contornos. Aquele contorninho que a gente vai colocando, apagando o contorno do carbono. Procure apagar o máximo que você conseguir. E se as suas pétalas em algum lugar ficar um pouquinho que emendada, não se preocupe. Importante é que ela tenha separações visíveis, seja onde for. Como, por exemplo, essa, a parte de baixo, próxima ao centro, ela tá bem separada. A parte de cima, ela quase que se emenda um pouco,
mas não tem importância. A gente tá percebendo que são duas pétalas e que tem separação entre elas. Aí eu tô acrescentando um pouquinho de branco para separar melhor. E eu vou puxando esse branco, deixando assim, um pouco riscado também. Essa região que vai indo para o centro, é melhor que você coloque o amarelo bebê. Eu vou começar a pintura dessa outra pétala com o amarelo limão. Já vou começar ela assim mais escurinha. Veja a quantidade que eu vou puxando desse amarelo limão. Eu tô fazendo uso, gente, de um pincelzinho número 8 com pelos mais alongados. O que acontece? Eu tô querendo deixar para essa minha pintura uma maior quantidade de tinta sobre o meu tecido. Eu sei que esse pincelzinho é aquele mesmo de cabo amarelo, de pelinhos mais durinhos, mas quando os pelinhos dele está assim maior, mais alongado, a gente consegue ter uma maciez diferente do que quando ele já tá assim bem velhinho, que ele sai pintando sim, mas tipo tirando todo o excesso de tinta. No caso dessa florzinha, eu quero que fique uma quantidade maior de tinta sobre o meu tecido. Então, por essa razão, eu tenho até feito bastante uso dele nessa pintura. Eu comecei a minha pintura com o amarelo limão. Na região em que eu usei o amarelo limão, eu terminei com o amarelo bebê. E esse lado direito, eu terminei de encher a minha pétala com o verde soft. Agora, vamos pegar aí um pouco do verde seco e vamos começar a fazer uma sombra aí. Coloquei o verde seco, vou puxar umas sombras para essa região aí de fora com o sépia. E vou pegando no meu pincel um pouco do amarelo bebê para conseguir apagar um pouco esse sépia, não deixar ele assim tão forte. Deixar só aquela sombra bem suave. A pétala que vai receber sombra dessa vez é a que está por cima. Ela vai ganhar um pouquinho de sombra pela posição em que ela se encontra. Essa de baixo, ela está muito deitadinha. Ela acabou recebendo mais luz do que sombra. Então, a gente vai escurecer um pouquinho a parte dessa de cima, que está mais curvada. E essa sombra, a gente vai colocando ela com o verde seco e com o sépia. Eu vou colocar o sépia, depois eu vou pegando um pouquinho de verde seco e espalhando aí em cima também, para a gente ganhar aquele toque de verde que eu quero para minhas pétalas, e não esse toque de sépia puro. Essa região de dentro eu deixo mais o tom do sépia aparecer, e a região de fora eu deixo mais um toquezinho de verde. As nervurinhas para essa região, eu vou colocá-las com o sépia. Pincelzinho número 4, aquele já mais velhinho, mais cortadinho, tinta só de um lado, quase nada. A tinta que eu estou usando para fazer todos os detalhes dessas pétalas é uma sujeirinha de pincel. Eu tenho usado até uma boa quantidade de tinta para o preenchimento, para a base. No entanto, para os detalhes, eu vou levando, gente, quase nada de tinta. Se você pegar uma quantidade a mais, isso aí vai ficar muito escuro. É só uma sujeirinha e olha o que eu tô fazendo. Eu ainda coloco e venho com um tom mais clarinho, dando uma apagada, uma unida. Eu coloquei um pouquinho do verde seco aí, peguei um pouquinho do verde soft e apaguei ele. Ficou, não foi um toque de esverdeado, mas veja o quanto suave. Essa parte aí do centro, eu vou escurecer um pouquinho mais o início dessas nervurinhas. Olha só a parte central. Não leve até a borda da pétala, de jeito nenhum. Tá vendo? Essa região de dentro, elas bem mais marcadinhas. E para essa pétala em particular, eu preciso dela assim mais marcadinha mesmo, viu? As outras que estão mais deitadinhas, mais abertas, a gente deixa mais suave. Essa que tá mais central, a gente deixa mais marcadinho mesmo. Mais voltada para cima.
Agora eu tô fazendo o caminho contrário, eu tô passando que uma luminosidade na pétala de baixo. A de cima é quem vai ficar escurinha. Tô clareando, melhorando o contorno da de baixo com o tom clarinho. Depois eu coloco um pouquinho mais de sépia ou de verde seco na pétala de cima. Vou melhorar, gente, esse contorno, para não ficar borrões dessa pétala que nós pintamos, por último, passando para cima da de baixo. Aí, eu tô colocando um branquinho. E esse branco, eu já tô colocando na pétala de cima mesmo, viu? Um contorninho que eu vou puxar para a pétala de cima. Veja que ele aparece bem, o branco aparece bem aí em cima. O sépia, eu vou colocar ele por essa região, quase que um contorno, sabe? O contorno do carbono que a gente apagou. Pronto, vamos dizer que eu tô devolvendo ele com o sépia. Coloquei um toquezinho do verde também. E fica assim, mais escurinha essa borda dessa pétala. Saiu o espaço do branco. Tô sempre colocando uns toquezinhos de branco por cima delas, em algumas partes, como luminosidade. Esse lado aí já tá bem marcadinho. O outro lado, o lado direito, a gente ainda precisa desenhar um pouquinho ele, né? Colocar essas nervurinhas. Essas nervurinhas a gente pode estar colocando com o verde seco ou com o cinza ônix. Eu tô colocando com o verde seco. Só lembrando, você pode trabalhar a sua flor inteira apenas com o verde seco, apenas com o cinza ônix ou apenas com o verde pântano. Eu vou colocar os 3 tons, para que você perceba que não faz muita diferença, que você pode estar fazendo a substituição em sua casa com tranquilidade, viu? Veja que tá bem marcado aí essas nervuras, ou seja, a gente precisa ainda apagar elas um pouquinho. Aí você pode dizer assim: por que você já não faz ela assim bem clarinha para não ter que estar apagando? Porque aí na sua casa, quase todas as pessoas que vão pintar em casa, elas quando colocarem essas nervuras, vai ficar assim bem escurinha ou até mais que isso. Quando a gente não tem a mão bem levinha para colocá-las, acaba ficando mais grosseiras, mais escurinhas. Então, se isso acontecer aí na sua casa, você não tem que se preocupar, mas você precisa fazer esse trabalhinho de apagá-las, apagar um pouquinho. Você vai com um pincel mais, com um pelinho assim maiorzinho, pincel mais maciozinho, vai passando aí em cima da sua pétala. Você pode ir passando no sentido mesmo do comprimento da nervura ou contra ele, bem suave, para ir apagando de forma que ainda apareça. Se você passa o pincel com força, rápido, pode ser que apague totalmente. Então, você vai ter que fazer o trabalho novamente, viu? É aquele trabalho de bastante carinho. Você tem que ir bem devagarzinho, bastante tranquilidade, para fazer os detalhes das suas pétalazinhas. Veja como tá tudo aí marcado, tá vendo? Tudo grosseiro, aquela tinta solta em cima da pétala. Não tá bom, não tá bonito, não tá uma pintura que agrade ao olhar, na verdade, não tá mesmo. Mas é porque a gente ainda precisa vir com um pincelzinho maior apagando isso aí. Vou colocar ainda um pouquinho de sombra nessa região aí, ou seja, um pouquinho de sépia. Você viu a posição que eu puxei? Contra as nervurinhas. Contra o sentido das nervurinhas, mas não tem problema. Como eu disse, se apagar demais, você reforça um pouquinho mais.
Veja que já tá ficando mais apagadinho, eu tô puxando várias vezes o meu pincelzinho aí em cima delas. Olha esse pincel aí maior. Gente, esse é um pincel número 16. Veja que ele é velhinho, mas observa os pelinhos dele que tá assim ainda bem maleável, tá? Então, ele apaga suavemente as minhas nervuras. Essa outra pétala, eu vou começar a pintura dela, dessa parte de baixo todinha, com o amarelo bebê. Essa região onde cabe ter uma sombra mais marcada. Esse daí é um pincel número 6. Olha onde eu vou passar esse amarelo bebê. Tanto essa parte de baixo tem uma sombra mais marcada, quanto essa região aí em cima terá também uma sombra mais marcada, como se fosse uma depressãozinha. Os tons mais escuros, baixa mais a pétala, deixa mais abaixo. Os tons mais clarinhos, deixa mais saliente, deixa mais alto a região da nossa pétalazinha. Agora, eu vou terminar toda ela, procurando emendar direitinho, olha. Vou terminar tudo isso com o verde soft. Eu tô usando o pincel número 6, mas você pode pegar um pincelzinho aí número 8, que dá para fazer esse trabalho com tranquilidade. Olha só, o que é que eu tô usando agora aí? Tô começando a colocar nossa sombra, e eu tô colocando essa sombra com o verde pântano dessa vez. Veja que a gente pode fazer esse trabalho com o verde pântano sem mudar tanto assim as tonalidades, tá vendo? Que não fugiu daquilo que a gente estava fazendo antes. Você pode vir colocando aí o verde pântano. Se você achar que ele tá mais escuro, que ele não tá se emendando direitinho, pegue um pouco do verde soft ou do amarelo bebê, a cor que você usou como base, e espalhe sobre ele, como eu estou fazendo agora. Tô passando verde soft. Vou descer esse verde pântano até embaixo. Ele fica um toquezinho assim, puxando para o preto, não é? Os outros ficaram puxando mais para o verde. Ele fica um toque puxando um tom assim mais escurinho, lembrando o preto. Mas ele funciona muito bem para a gente colocar aí as sombras para as nossas pétalas. Observe que eu vou sempre fazendo a emenda dele, com os tons que já estavam aí embaixo, fazendo uma melhor emenda, levando um pouco do verde soft e colocando sobre ele. Olha como tá suave o tom desse verde pântano aí. Todos os lugares que eu quero colocar um pouquinho dele, eu vou colocando. Se não se emenda direito, eu só pego um pouquinho de outro tom, amarelo bebê ou verde soft, e espalho. Essa região aí eu tô usando só a sujeira do pincel, não peguei mais tinta. E agora, eu vou passar um pouco do mostarda para essa parte aí embaixo, essa região que a gente precisa que ela seja mais escura. Olha o quanto eu vou colocando, curtinho e pouquíssima tinta. Veja que nesse primeiro momento eu não me preocupo com aquelas nervurinhas. Aí, eu tô passando sépia, dando uma profundidade para essa região central e fazendo essas nervurinhas. Veja que eu tô puxando com o sépia essas nervurinhas inicialmente, tá? Mas depois eu vou pegar o verde pântano e vou melhorar a região principalmente que tem verde com o verde pântano. E é quase nada. Olha só, tô puxando aí o sépia. Tinta só de um lado do pincel, só uma sujeirinha. Se você pegar muita tinta, vai ficar um risco muito forte. Vai ficar ruim de você apagar isso aí, de fazer as emendas direitinho desses contornos ou nervuras com a base da sua pétala. Veja que eu já tô apagando. Na hora de você apagar, se você for usar o mesmo pincel, limpe ele,
para você não fazer um borrão aí em cima da sua pétalazinha. Veja que eu vou aprofundando. Agora, com o pincelzinho aí número 14 e um pouquinho da tinta amarelo bebê, eu vou passando aí em cima, olha, e vai suavizando esses risquinhos. Observe que algumas pétalas, elas têm um risquinho assim, umas nervurinhas bem mais marcadas, e outras vai ser mais suave, mais discreto. Depende muito da posição em que se encontra as pétalas. Vou marcando aí com o verde pântano. Dessa vez é o verde pântano. Algumas nervurinhas, deixando-as mais escurinhas. Levemente mais escurinhas. A parte de fora você pode abrir no sentido de um Y, parecendo um Y ou um V, como você queira. A parte de baixo, ela vai ser retinha, vai ser apenas um risquinho que vai quase que até o final da pétala. Aí, com o verde soft, eu vou colocando luminosidade. Esse cantinho também vou colocar o verde soft. E do outro lado, eu vou colocar o amarelo bebê mesmo. Olha só o contorninho, resistindo aí para não ser coberto. E eu vou seguindo com o amarelo bebê. Pode puxar esses tons deixando que riscadinho, viu? A parte de baixo. Não precisa emendar demais, não. Essa parte aí, eu vou emendando direitinho esses tons. Aí embaixo, vou colocando o amarelo bebê. Vou adiantar um pouquinho, porque você vai perceber que toda a pintura é igual. Toda a pintura para essas pétalas é igualzinha. A gente só tem que observar os pontos onde a gente coloca um pouquinho mais de luminosidade e de sombra. Isso que eu coloquei aí foi um pouquinho já de branco. A gente precisa levar um pouco de luminosidade para elas, tá? Não importa quanto clarinha estejam nossas pétalas. A gente leva um toquezinho de branco para dar um pouco mais de luz. Brilho não necessariamente, mas pelo menos de luz. Eu comecei a pintura dessa outra pétala usando o amarelo bebê. Olha o quanto eu pintei de amarelo bebê. E vou terminar o restante dela com verde soft. Vamos emendar direitinho essas tintas, olha só. E terminar de preencher todo esse espaço. Agora, depois de tudo isso cheinho aí, vamos pegar um pouquinho de verde grama. Olha o que eu estou colocando agora aí em cima, verde grama. Nós tínhamos colocado verde seco, nós tínhamos colocado cinza ônix, nós tínhamos colocado verde pântano, agora eu peguei o verde grama. Esse verde grama, ele não tá caindo como o objeto de sombra, mas ele tá caindo como um toque mesmo de esverdeado que tem para esse lado dessa pétala. Eu achei ele mais suave, mais amarelado, então eu peguei um pouco de verde grama e coloquei aí, tá bem? Peguei um pouco mais de amarelo bebê, espalhei aí em cima. Esses cantinhos aí que eu tô escurecendo, eu tô usando verde grama mesmo, uma vez que eu tô já com ele aqui aberto, mas você pode tá colocando aí, sim, o verde seco, o verde pântano, o cinza ônix, enfim. Tô passando um toquezinho aí de mostarda, veja que é quase nada. Nessa parte aí de cima, eu também coloquei o mostarda. E vou começar a puxar essas nervurinhas. Essas nervurinhas, você puxa com o sépia. Para essas aí de cima, eu tô puxando com o verde seco. E tô complementando essas que eu puxei com o sépia também com esse verde. Veja que tá tudo muito marcado. Peguei um pouquinho mais de verde soft, tô dando uma apagada aí em cima. Já está tudo assim bem suave, porém aparecendo ainda, não sumiu, não é verdade? Esse cantinho aí, eu vou colocar um pouco mais de sépia, dar uma certa profundidade nele.
Lá no final, que a gente pintar o centro dessa florzinha, aí a gente vai perceber se a gente vai precisar aprofundar mais essa região central ou não. Se precisar, a gente coloca um pouquinho mais de sépia, viu? Isso aí que eu tô distribuindo agora é um toquezinho de branco. É uma luminosidade em cima da nossa pétala, igual fizemos em todas as outras. Primeiro a gente sai colocando todos esses detalhes. Depois a gente pega aí um pincel maior, um pincel 14, 16 e dá uma apagada, apaga um pouquinho isso aí, tá bom? Você pode estar fazendo esse trabalho também com o seu pincel menor, como às vezes eu faço. Pego o meu pincelzinho número 4, 6 ou 8 e já saio apagando com ele mesmo. Esse pincel que estou usando agora é o pincel número 2, redondo e cortado. Esse pincel tem os pelinhos assim mais macios, viu? Não é muito duro os pelinhos dele, não. E eu tô enchendo isso aí com verde pistache. Olha só os cantinhos que eu vou encher com verde pistache. Depois eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou colocar nessa região de dentro, puxando para fora. Isso aí é o sépia. Coloque o sépia e puxe, mas veja que eu ainda tô deixando aparecer uma coisinha, o tonzinho desse verde pistache. Eu não tô puxando o sépia de forma que eu vá desaparecer esse tom. Estou apenas sombreando um pouco. Aí você arruma os cantinhos direitinho. Se quiser, faz umas separaçõezinhas, como se fossem pétalas. E essa parte de fora todinha eu vou encher agora com o púrpura. Agora, gente, presta atenção que nessa parte de dentro eu tô fazendo o contorninho direitinho. Essa parte de fora eu tô deixando meio riscado. Depois eu vou buscar emendar essa região de dentro com essas nervurinhas que saem, olha, tá vendo? Eu saio tentando dar uma emendada para essas nervurinhas que saem dessa região central das nossas pétalas. E dessa forma, eu vou encher toda essa parte aí de dentro. Sempre puxando um pouquinho desse púrpura para cima dessas nervurinhas. Essa parte de dentro a gente respeita, a gente não mancha. Depois de tudo isso tá aí cheinho, vou vir com o vinho, já colocando uma primeira sombra. Lembrando que isso que tá aí dentro é um detalhe que tem na parte de dentro dessas pétalas. Não é algo a mais, não é como se fossem pétalas pequenininhas aí dentro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai descer, né, elas, fazer aqui uma divisória como se essa pétala desse sequência até chegar para essa região central. Já descesse até embaixo. Vou colocando primeiro essa sombra com o vinho. Continuo com o meu pincelzinho número 2. Esses pelinhos aí são cortados. Depois eu vou usar o outro que tem o pelinho inteiro. Mas na hora de colocar o preto, que eu preciso deixar uma quantidade de tinta maior sobre essa parte aí dessas pétalas. Observe que a gente já vê uma certa separação. Essa região central, ela é bem detalhadazinha também. Essas pétalas dessa flor são, assim, bem trabalhadas, né? Elas não são uma pintura, ela não é uma pintura muito simples. Veja inicialmente o quanto eu coloquei aí de vinho. Depois, junto ao preto, eu vou usar um pouquinho mais também. O meu vinho, ele tá um tanto líquido, mas tudo bem, dá pra fazer um bom trabalho. Isso que eu tô colocando agora é o preto. O preto, ele cai meio aleatório. Ele não é usado assim, mais para separação dessas pétalas. Ele é colocado de forma mais livre em cima das pétalas, como se fossem umas tonalidades, umas manchas sobre elas. Primeiro, eu vou me preocupando em escurecer mais que o centro delas. Olha só.
Depois a gente vai ampliar essas manchinhas, quase que perdendo o sentido das separações dessa parte de baixo das pétalas. Veja que eu vou levando uma boa quantidade de preto. Esse pincel aí é o pincel número 2, redondo, mas com os pelinhos, olha, mais alongados. Ele é um pelo de Marta, ou seja, ele é um pelo mais macio, não tão macio quanto os pincéis escolares. Ele permite deixar uma boa quantidade de tinta sobre o tecido. Lembrando, quando a gente tem um pincel assim, com o pelinho mais durinho, ele pinta, porém, retirando todo e qualquer excesso. Quando a gente tem um pincel com o pelinho mais macio, ele vai pintando e deixando uma boa quantidade de tinta em cima do tecido. Agora, eu tô pegando um pouco de vinho, estou puxando mais esse preto. Só que eu não tô deixando tão escuro, não é? Quanto o centro, porque mesmo que você esteja vendo bastante escuro aí, mas o vinho, ele é um pouco mais claro. Ele vai se misturar ao preto, vai deixar bastante escuro também, essa região onde a gente colocou o púrpura, não vou colocar também por todos os lugares, mas de uma forma mais suave. Veja o quanto eu vou escurecendo, perdendo um pouco essa luminosidade e essas separações em alguns lugares. Você pode puxar um pouquinho desse vinho, desse púrpura para cima dessa parte verdinha que tem aí. Agora, olha, eu tô puxando um pouco desses tons aí embaixo para cima dessas nervurinhas. Eu vou pegar um pincelzinho chato, mais durinho, para eu conseguir puxar melhor. Ou seja, se você tem aquele pincelzinho bem acabadinho, bem velhinho, nessa hora para você puxar um pouquinho dessa tinta central para cima das nervuras, é mais fácil de fazer esse trabalho, viu? Do que o pincel mais novo. Olha só, vou puxando aí, mostrando que tá emendado, essa parte de baixo, essa parte de cima tem uma emenda, não são objetos separados, aliás, elementos separados. Aí, eu tô puxando um pouquinho dos tons de fora para cima desse verde pistache. E essa região aí central, ela vai ficando assim, bem escurinha. Lembra do botãozinho que pintamos? Ele tem essa região, a parte de baixo bem escurinha e a flor também apresenta essa parte bem escura. Isso que eu tô colocando aí é o mostarda. Eu vou dar a volta nessa regiãozinha aí central e vou colocando com batidinhas. É como se fossem pinguinhos que eu vou distribuindo por aí por cima. Primeiro, coloco mostarda. Vou colocar um toquezinho de sépia, escurecendo um pouco isso. Isso que eu peguei agora é o amarelo limão. Vou colocando mais uns pinguinhos. Para já, eu estou usando aí o meu pincel número 2, redondo e cortado. Depois que isso aí tiver mais sequinho, eu vou colocar o amarelo limão, vou colocar um pouco também do amarelo bebê, uns pinguinhos. E quando tiver mais sequinho, eu vou com o pincel número 0, colocar ainda mais pinguinhos aí em cima, com o tom verde soft. Isso aí é o amarelo limão, lembrando. Veja que vai ficando cheio de pinguinhos por aí por cima. Essa região central pode encher com vinho, pode encher todinha com o vinho. Depois, você vai vir com o preto escurecendo mais ainda, deixando uma região assim bem escura. Veja que eu vou deixando uns pontinhos meio arredondados. Eu não tô fazendo uma bolinha mesmo aí em cima, não é?
Agora, o preto, essa parte de baixo eu vou deixar bem escura, a parte de cima eu vou deixar o vinho aparecer um pouquinho. Veja que é bem escuro. Agora, eu vou colocar uns toquezinhos do amarelo bebê. E depois que isso aí secar, eu coloco mais uns pinguinhos com o pincel número 0, com o verde soft. Você pode estar colocando com o amarelo bebê ou com o verde soft, tá bem? Vou colocar esse amarelo bebê por toda a região. Coloque os pinguinhos menores que der para você colocar. No caso, eu não estou muito preocupada ainda, porque não é o meu acabamento final. Meu acabamento final vai ser com o pincel número 0. Veja que aquela parte de verde soft ficou bem discreta lá embaixo. Aí, gente, chegou a hora de eu aprofundar um pouquinho essa região central, porque eu estou achando muito raso, sem a profundidade necessária para essa região central. Mas eu não vou escurecer demais, é só um toquezinho, tá vendo? Um pouquinho de sépia para essas quininhas. E bem pouquinho. Essa daí eu vou colocar na pétala de cima mesmo. Pronto. Agora, depois de tudo isso seco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu amarelo bebê, um pincelzinho assim com um pelinho mais alongado, meu pincel número 8, e veja o que eu estou fazendo. Eu estou puxando uma sujeira de pincel, sujeira mesmo do amarelo bebê no meu pincel, em cima das minhas pétalas. O que eu estou fazendo? Eu estou amarelando mais as minhas pétalazinhas, de forma que eu não apague esses detalhes. Eu estou suavizando mais as sombras, as nervuras, os tons de sombra que estão aí pelo meio das minhas pétalas. E, no entanto, observe que ainda estão aí todos os detalhes. É um trabalho interessante da gente fazer, mas com o cuidado de não apagar os detalhes que a gente colocou ali, vai levando sujeirinha de pincel. Bom, gente, esse é o resultado, olha, da nossa pintura, da pintura de nossa flor. O geral do nosso desenho, como está ficando. Logo mais eu volto para a gente pintar, enfim, os quiabos, não é isso? Beijos e até mais!